Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Sexta-feira, sua linda, 12:04, está começando agora o RDC Esporte, naquele estilo que você está se adaptando. Oi, Ribeiro Neto. Como vai você, Ribeiro Neto? Oi. Agora deu um corte aqui, cara. Não estava te ouvindo, até te mandar uma mensagem, mas agora veio. Eu não vi nada do que tu falou, mas só ouvi o oi, Nada Ribeiro do que eu Neto. falei? Nada eu Então ouvi. vamos começar de novo. Ouviu, Peço Márcio? desculpas. Não... Nada também? Vou abrir o programa de novo, então, ó. Vinheta. Foi. 3, 2, 1. Bem-vindo para vocês em casa, começando agora o RDC Esporte. 12:05 já, né? Peço desculpas nessas questões técnicas. Como eu falei anteriormente, já que você não me ouviu, a gente vai se adaptando ao estilo home office. É uma maravilha estar de home office. O cara faz o programa de pantufa, Ribeiro Neto. Que legal, cara! Pantufa é um negócio que realmente faz tempo que eu não ouvia, entendeu? Eu até quero saber depois se o Márcio Chagas está nos ouvindo aí para acertar direitinho aí, tá? Eu tô te ouvindo, eu tô de chinelo e meia. Aliás, esses dias eu postei uma foto aqui no meu sótão, que eu tenho a minha loja de discos, que eu chamo, né? Minha discoteca, coisa antiga, né? E eu tava de bermuda, chinelo e meia. E os pessoas, que isso, chinelo e meia? Coisa... Mas pera um pouquinho, vocês querem que eu faça o quê? Tá frio, tá? Então tem que usar meia, soquete, né? E chinelo, né? Eu não tenho pantufa, até tô pensando em comprar uma de ursinho, né? Algo do gênero, assim. Mas tá tudo bem. Hoje em dia esses padrões não tem mais, entendeu? O cara usa meia, usa sapato sem meia, não tem problema nenhum. Aliás, hoje é sexta-feira. Se não fosse essa coisa desse vírus, o dia seria maravilhoso, porque tá friozinho, né? Um dia ensolarado, sabe? Tá um dia magnífico. Infelizmente, né? Ainda estamos contabilizando notícias tristes, né? E isso aí realmente é uma coisa que deixa a gente bastante ainda ansioso e tal. O Márcio Chagas está frisado, não sei se tu viu? Então, Ele tá frisado, Márcio acho que vamos utilizar eu e você no programa nesse início. Assim que o Márcio tiver condições, ele volta para a tela inicial também. Ribeiro, aí, vamos ficar assim então um pouquinho até o Márcio. O pessoal da técnica já está corrigindo aqui também para você aí de casa. Ribeiro, começar com notícia triste, infelizmente, e depois a gente vai aliviando um pouco a barra. Aí, Márcio Chagas, muito bem-vindo novamente ao RDC Esporte. Tinha ficado sem som, desculpa, perdi o início, mas estou restabelecido aí para participar com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite e um prazer estar com vocês aqui nessa sexta-feira. Que bom. Márcio, começar um pouquinho as notícias tristes, né? Falando de pandemia. Nesse momento, o futebol, Diego Souza testou positivo para a Covid-19, adiou mais ainda o sonho da retomada do futebol. E daí entra toda aquela questão, pensar em futebol agora, se a gente tem que pensar em saúde. Eu ontem fiz um tweet que jogadores de futebol... não está aqui, né? Não, ele está no Rio de Janeiro, Ele nem veio. Mas pensar que jogador de futebol vai fazer teste a cada 15 dias e pessoas morrendo sem saber se tinham a Covid porque não tinham teste, testes não estão chegando no interior do estado, assintomáticos não conseguem condições para fazer o teste, e eu tuitei que realmente jogador de futebol é de outro planeta. Brasil novamente bateu a marca dos 600 mortos por dia, infelizmente, 10 mil novos casos também em 24 horas, e essa é a realidade. Ontem eu entrevistei o Lauro Entrardini, ele é um jornalista, mas também é diretor técnico do Iranduba, futebol feminino muito forte em Manaus, e ele vive uma outra realidade em Manaus com uma situação completamente distinta. Rio Grande do Sul, sim, por conta das
políticas de distanciamento social utilizadas, está numa outra realidade e utilizando, entre aspas, muito entre aspas, uma realidade controlada perto do norte do Brasil. Norte do Brasil que vai entrar em lockdown. E aqui no futebol estão querendo a retomada. É uma outra realidade. Ribeiro, começar então com o Diego Souza, com o Grêmio. Não, pode falar. O seguinte para vocês. Nós temos que fazer essa consideração porque eu me lembro que em determinado momento da pandemia se disse que nós que temos, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, que nós temos temperaturas mais geladas nessa época do ano que está entrando, né? Nós sofreríamos mais, tá? E isso não está acontecendo. Então, na minha opinião, embora não seja especialista, mas como jornalista, tem uma obviedade que eu tenho que me manter informado e pesquisar a respeito daquilo que eu vou falar. O que se vê claramente em relação aos percentuais diferenciados são proporcionais aos sistemas de saúde de cada estado. Então, assim, se Manaus, o norte, não é por causa da pandemia que eles sofrem mais, não é por causa do clima, é porque lá o sistema de saúde já era bem mais precário. Nós aqui temos dificuldades, claro que temos, mas ainda assim são bem menores do que lá em cima. Então, eu vejo assim o prefeito e o governador do Amazonas reclamar, é uma barbaridade. Sim, mas lá o sistema de saúde já era caótico. Lá os estados não... Nesse ponto eu concordo com o Bozo. Lá o governador é que é responsável pelo sistema de saúde. E já era muito precário. Claro, agora com a pandemia lotou tudo e ficou um caos. Então é por isso que lá é falta de atendimento, falta de melhor tratamento, falta de melhor saneamento básico, falta de tudo isso é que faz com que o vírus se propague e tenha uma letalidade maior. No Oeste é a mesma coisa. Rio e São Paulo, além da população, que é maior, e da população menos assistida, que é maior, lá também o caos do saneamento básico, o caos do número de hospitais, tudo isso influi para ter esse número maior. Então, aqui no Rio Grande do Sul, além da população, entre aspas, ter um percentual mais politizado, vamos dizer assim, né? Mais culto, e que daqui a pouco respeita mais a quarentena, embora a gente veja cenas incríveis, né? De falta de sensibilidade, mas ainda assim, percentualmente, nós aqui respeitamos mais. E aliado a um sistema de saúde que tem muitos problemas, tem muitos defeitos, mas ainda assim, com menos problemas do que outras regiões, nós conseguimos ter um percentual bem baixo de natalidade. E orgulhamos de termos ainda números bem baixos, talvez os menores do país em relação à pandemia. Então, isso tem que ser dito para não ficar a culpa do vírus. Não, a culpa é também das estruturas que cada região tem. E aí sim é culpa dos seus governantes. Márcio, totalmente uma realidade distinta e uma coisa que eu abordei muito ontem à noite. Lá tem uma arena fantástica, a Arena de Copa do Mundo, e o maior público gira em torno de 1.000 pessoas. Normalmente tem 300, 400. Elefantes brancos que poderiam ser considerados hospitais, né? Esse dinheiro revertido e sem corrupção. Com certeza, né, Gui? Isso já foi um assunto debatido antes mesmo da Copa do Mundo de 2014. Né? Ficou evidenciado que nosso país não teria condições alguma de receber um evento desse porte e ficou escancarado isso logo após, né, os elefantes brancos que ficaram para os governantes, né, tocarem adiante, as contas ficaram cada vez maiores e é como o Ribeiro tá comentando, a gente, de certa maneira, nós somos privilegiados, mesmo com todos os déficits que a gente ainda enfrenta de desigualdade social, desigualdade econômica no nosso país, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente consegue ainda ter um entendimento da população de respeitar. Mesmo que a gente veja nos finais de semana, na orla do gasômetro, aqui na frente da onde eu moro, na Praça da Encol, ou no próprio Parcão, o pessoal se exercitando normalmente, frequentando
o espaço público como se estivesse em período de férias, a gente ainda está numa condição completamente diferente do restante do país, principalmente do norte e nordeste, né? O que demonstra que esses locais não têm políticas públicas adequadas. O coronavírus está escancarando, né, o cobertor curto que acontece no nosso país, e a gente está se deparando aí com números cada dia mais alarmantes com relação às mortes que vem acontecendo. Estamos chegando na casa dos 600 por dia, né, e o meu medo é que vários gaúchos que transitam pelo país comecem a desembarcar aqui contaminados, e isso, nesse período do inverno, do outono e inverno, comece a se propagar e a gente não consiga dar conta pelo Sistema Único de Saúde. Ribeiro. Sabe que... Oi, fala aí. Não, é basicamente isso, né? Os estádios de futebol. Todo mundo sabe, e por favor, eu não sou um cara partidário, então eu falo de todos. Para mim, todos erram, né? Então, vamos evitar, assim, porque nós vivemos uma polarização caótica, tóxica, né? Onde tudo que se fala é porque se defende um lado ou outro, né? Eu até cometi, eu botei uma brincadeira no meu Instagram de um cachorrinho tendo torcidado um chinelo. Não foi a minha, essa foto só estava aí. E eu achei tão gozado, né? Então, é um Daux, um salsichinha, estraçalou um chinelo e dizendo no microfone da Globo assim, foi o Bolsonaro. Eu achei tão gozado, assim, porque é uma piada, entendeu? Para dar uma alegrada. Mas aí as pessoas já agem como, tá defendendo o Bolsonaro. Eu não tô nada, só fiz uma piada para dar uma aliviada, sabe? E a mesma coisa eu vou dizer, só os estádios... Foi uma roubalheira. Os estádios foram uma roubalheira, porque foi o governo da época dando para as empreiteiras dinheiro. Era isso. Em troca de benefícios, todo mundo sabe, está provado, sabe? Mas só aí foi. Todo mundo roubou. Eu tenho dito o seguinte, que nós falamos tanto em democracia, né? E estamos assim, porque a democracia está em perigo e tal, pela proximidade dos militares. Eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Eu vivi a ditadura, né? Que eu tenho idade para isso, e sei o quanto ela é ruim. Agora, eu só sei também que nós, como democratas, entre aspas, nós até agora fracassamos. A democracia, que tem pouco mais de 30 anos, foi uma democracia que fracassou, porque nós trocamos militares por ladrões. Essa é a grande verdade. Saíram os militares, que era ruim, e vieram os ladrões, que também é muito ruim. Então, a democracia que nós queremos, ela não existe ainda. Ela não existe. Nós temos que ter governantes que não nos roubem, como foi. E aqui, todos os partidos roubaram. Tá? Antes que a ala esquerdista venha, todos roubaram. Todos os partidos roubam. Tá? Então, a democracia foi um fracasso total. E eu oro a Deus, né, que no futuro próximo a gente tenha percorrido esse caminho, né, árduo, né, de grande sacrifício para a população, né? Que tenhamos no futuro próximo, né, governantes que possam realmente ser dignos do nosso voto, né? Dignos da nossa lealdade, e não de uma idolatria doente que está percorrendo a nossa vida, né? Porque hoje tudo é uma idolatria. Eu nunca pensei que íamos chegar assim, porque eu falo muito do futebol com as igrejas, né? Dos fanáticos, aos fanáticos religiosos, aos fanáticos do futebol e agora aos fanáticos políticos também. Isso aí não leva a nada, essa doença não leva a nada, infelizmente, mas é uma realidade, é uma verdade. Mas, em Ribeiro, eu entraria, faria esse paralelo da política com o futebol. Não tem como a gente não fazer um paralelo, porque tudo está relacionado. Então, a própria seleção brasileira, né, que nos últimos anos vem capengando nas competições internacionais, ela também defende essa ideologia da espera de um mito, né? Sempre se espera um mito, aquele talento individualizado que vai definir uma partida. Não se pensa num coletivo, né? E politicamente a gente também ficou à mercê da espera de um mito, que fosse aparecer uma pessoa que fosse modificar um quadro que, para mim, é uma história
desde a época da colonização, né? Então, esse fato da roubalheira desde o descobrimento do Brasil, ele vem acontecendo e só polariza. Em determinado momento é o pessoal da esquerda que pega, em outro momento é o pessoal da direita que pega, e no futebol a gente fica também à mercê, esperando sempre que aconteça o surgimento de um mito, de um jogador que vai resolver, deixa ele 90 minutos, que daqui a pouco ele vai ter 1 minuto e vai resolver uma partida. E não pensa no coletivo, diferente das equipes europeias que hoje patrolam as nossas equipes brasileiras, principalmente quando tem os confrontos nas finais dos campeonatos mundiais, que não tem nem comparação. Os caras têm 70%, 80% de posse de bola, né, em virtude desse pensamento coletivo. Então, quando a gente tenta desmistificar, inclusive teve um programa agora segunda-feira, onde o Casão se posicionou muito bem com relação ao Caio Ribeiro, a gente tem que abordar sim a questão política, não partidária, mas política. Todos nós somos politizados e a gente não pode ficar em cima do muro esperando o vento soprar para que lado eu vou cair, né? A gente tem que se posicionar com as nossas ideologias. E no futebol a gente o coronavírus está trazendo bem isso aí, né? A gente tem que começar a se posicionar. A gente viu que a Copa do Mundo é uma mazela, foi uma mazela, as Olimpíadas foi uma mazela também, assim como o Pan-Americano de 2007 também foi. Então foram 7 anos de muita roubalheira no nosso país. E hoje a gente está pagando um preço muito alto, tentando combater um vírus sem ter espaços públicos de saúde para poder absorver a população que não tem esse recurso para pagar um hospital particular. Até nessa questão eu estava estudando, Ribeiro. Pode? Oi. Não, eu ia falar uma questão ainda da política urbana também. Mas é um pouco de política também, mas que é um assunto que às vezes que eu quero trazer um pouquinho para o nosso lado, assim. Cada dia tem um tópico que toma a conta das pessoas. Ontem foi a entrevista da secretária Regina Duarte, tá? E a sua entrevista na CNN. Eu quero dizer para vocês que, claro que diante da polarização tóxica, na minha opinião, as pessoas não viram o grande problema daquela entrevista. Não, a Regina Duarte, ela não é louca como pareceu, nem biruta. O que a Regina é uma artista que, acostumada a gravar, tem uma imagem. Quando nunca a expressão quem sabe faz ao vivo fica, na minha opinião, tão importante. E eu vou levar para a minha profissão, a nossa profissão. Eu antigamente, eu estava iniciando na carreira, eu tomei um susto quando eu vi um repórter, vou dizer o nome, porque eu acho ele um excelente repórter, né? Luiz Fernando Silva Pinto, já veterano repórter, que é correspondente da Globo nos Estados Unidos, mas em Washington, né? E ele sempre com matérias muito boas, tá um excelente, extraordinário repórter. Aí uma vez teve uma eleição nos Estados Unidos, isso faz tempo, tá? E aí a Globo, no Jornal Nacional, resolveu botar os seus repórteres ao vivo. E aí, quando entrou o Luiz Fernando Silva Pinto, baita do repórter, com baita nome, entrou ao vivo, eu fiquei chocado com a sua dificuldade para manifestar-se ao vivo. Ele não conseguia falar ao vivo. Por quê? Porque ele não estava acostumado a falar ao vivo. Todas as baterias dele eram fechadinhas, bonitinhas, editadinhas. Então, aquilo é o que ele passava. Mas ele não tinha experiência, mesmo veterano, do ao vivo. Então, ele não conseguia se comunicar. Ele não conseguia falar. Ficou horroroso, ficou horrível. Sabe, eu tô meio... Meu Deus, esse aí é o repórter, esse... Então, a Regina Duarte, ontem, na entrevista da CNN, ela demonstrou a sua total falta de capacidade para falar em público. Porque uma coisa é você ser um enlatado, né? Gravadinho, editadinho, coisa e tal. Outra coisa é você falar ao vivo. Na nossa profissão é muito assim, entendeu? Todos os repórteres que são mais comunicativos, na maioria das vezes, né, você é uma das poucas exceções, Guilherme. Tem experiência de rádio, porque o rádio te dá essa naturalidade para se expressar, né? O Márcio Chagas, que é um excelente comunicador, não é todo juiz que consegue ser comentarista de arbitragem, Márcio. Você sabe disso, porque uma coisa é você saber, a outra coisa é você passar a mensagem. Técnico de futebol, vou usar um exemplo para vocês.
Nem todo técnico de futebol é excelente comentarista. Nem todo jogador de futebol é técnico de futebol, porque não consegue se expressar, não consegue se comunicar. Então tem uma diferença muito grande. Então, o que nós vimos ontem com a Regina Duarte, infelizmente, é que ela não conseguiu se comunicar, se atrapalhou e acabou, na minha opinião, transparecendo ser muito mais doida do que a Randy é. Ontem ela parecia que estava doida. E, na verdade, porque ela, na minha opinião, teve uma grande dificuldade de se expressar, porque ela não sabia fazer aquilo que foi proposta para ela. É algo muito distinto, realmente, essa questão da expressão, do ao vivo, do gravado. Até estava conversando com uma estudante de jornalismo essa semana pela rede social, onde ela disse que preferia o gravado, né? Eu fui contestar, mas por quê? E essa questão, pode errar, fala como quiseres, coloca a palavra que quiseres, coisa que no ao vivo aqui, no programa que a gente está fazendo, não tem roteiro não. É tudo aqui, é emoção, é diálogo e por aí vai. Só antes da gente voltar para o futebol mesmo, mas ficando na parte esportiva, como o Márcio disse do PAN, disse do Rio, eu estava na semana passada fazendo uma análise, um estudo sobre Londres 2012 e Rio 2016, na questão de política pública, na questão da urbanização, é uma área que eu estudo bastante. E na questão de Londres, o da Rainha Elizabeth, que foi o marco de Londres, teve a questão de um parque linear, à beira do rio e todas essas questões, hoje é muito utilizado pela população. Realmente foi um grande avanço para a cidade de Londres a instalação dos Jogos Olímpicos de 2012. Desde as moradias que se criaram ao redor das estruturas olímpicas, desde o comércio e todas essas questões. Para você que vai no Rio de Janeiro, lá está abandonado. O Parque Olímpico do Rio é um abandono perto do que é Londres, perto do que é a Olimpíada de Pequim. Então, além da roubalheira, é um projeto mal desenvolvido que não trouxe benefícios para a população. Criaram linhas lá do VLT, BRT e tudo mais que jamais foram terminadas. E as que foram feitas não fazem sentido nenhum para a atual realidade da cidade. Então, o esporte, uma Olimpíadas, um PAN aqui no Brasil, a Copa do Mundo mesmo, o pessoal de Porto Alegre teve obra pronta semana passada. Teve obra pronta um mês atrás. A Copa foi há 6 anos atrás, gente. Então, o esporte poderia mudar a população, mas, por conta de políticas públicas, realmente não muda. Gente, 12h27, fazer um intervalinho rapidinho aqui, com o apoio de CRS há mais de 50 anos, sendo referência em estágio e aprendizagem, e a gente já volta daí para falar de Grêmio e Internacional. Fica aí. RDC Esporte, oferecimento CRS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Volta com o RDC Esporte, 12h31, nesta sexta-feira maravilhosa, se não fosse, como disse o Ribeiro Neto, tudo isso que está acontecendo no nosso Brasilzão, uma sexta-feira que dava para ir para o parque, pegar uma bergamota, uma mexerica, não sei como é que você chama, e ficar lá com a família, mas infelizmente estamos vivendo uma outra realidade, um mundo que a gente vivia, infelizmente, não existe mais. Hoje, Ribeiro Neto, o nosso querido Márcio Chagas da Silva. Ribeiro, Márcio, vou acompanhar um pouquinho o treino do Grêmio de ontem, em uma entrevista bem esclarecedora do preparador de goleiros Mauri Lima e também Paulo Vitor, goleiro do Grêmio. Acompanha aí. Com essa dificuldade que o país está passando, nós voltamos a treinar com segurança e esperamos que isso aí possa passar o mais rápido possível para que a gente possa ter a chance de estar nos campos e os jogadores também exercendo a profissão da melhor maneira possível. Mas eu particularmente ao Grêmio agradecer por aquilo que nos propôs, por aquilo que propôs aos atletas, né? De essa volta com tranquilidade, com essa segurança, com essa tranquilidade que o Grêmio está dando, eu acredito que a gente vai poder fazer um grande trabalho aqui e sem riscos. E a gente espera aqui poder dar sequência com o trabalho técnico no mais rápido possível para que eles possam estar aptos, caso venha a ter os jogos, a condição melhor, porque tecnicamente é muito importante você trabalhar com bola com os goleiros. Eu acho que em principal, se cuidem, acreditem, porque não
está sendo fácil em outros locais. Porto Alegre é um local, Rio Grande do Sul é um local que tem esse cuidado, né, desde o início. Acho que foi importante demais, né, aquilo que o pessoal daqui fez, os governadores, os prefeitos, né. Então isso aí foi importante demais, porque o número aqui é baixo em relação a muitos outros estados. Parabenizar o Grêmio por todo o cuidado que está tendo com a gente. A gente sabe que é um momento de questionamento, volta ou não volta, mas o Grêmio está optando em cuidar do atleta e é o que tem passado desde a nossa apresentação, que é ter o zelo, medir as temperaturas, medir o que o atleta precisa, exames. Eu acho que isso é o mais importante para nós nesse momento. A gente fica triste com tudo que está acontecendo, porém feliz com o cuidado que o nosso clube está tomando com a gente, sabendo que a gente sabe que o campeonato não vai voltar amanhã, semana que vem, mas o pensamento do Grêmio também é em zelar pelo atleta e pela família do atleta, e é o que eles têm feito. O Mauri procurou fazer um trabalho mais físico por essa volta, né? A gente sabe que o momento agora é pensar na saúde primeiro, os protocolos de saúde, que é o que a gente tem feito desde a hora que a gente entra com o nosso carro no CT, buscando sempre a saúde, vendo o que o atleta está necessitando ou algum problema que esteja passando. E o clube tem ficado em cima de todos nós. O Mauri procurou fazer um trabalho mais de corrida, um trabalho para voltar um pouco, com responsabilidade, acho que dando o distanciamento correto, fazendo algo que seja profissional e estudado para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Queria primeiramente parabenizar o trabalho do pessoal da comunicação, do marketing, da Grêmio TV e desde já também da Inter TV. Daqui a pouquinho a gente vai ter o material do Inter, porque nesse momento de pandemia o material que eles estão disponibilizando para nós, RDC, para todas as outras emissoras, é fantástico e muito bom para levar informação até você, imagem dos jogadores e essas entrevistas que cada dia estão fazendo rodízio entre eles. Ribeiro, eu vou chamar de palhaçada, realmente, é um termo chato, a gente trabalha com esporte, mas, gente, é uma palhaçada voltar com o esporte agora no meio da pandemia. 600 pessoas por dia estão morrendo e tem que pensar em futebol. Jogador de... Hoje já tivemos jogo da Coreia do Sul e dia 16 começa na Alemanha. E não, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, a pressão é grande. Mas aquilo é uma outra realidade, Ribeiro. Tá bom, a Alemanha faz 500 mil testes. Tá bem, tá bom. Eu só estou dizendo que isso é a notícia. E é também a notícia, Márcio, que a FIFA autorizou 5 alterações por jogo, né? Isso vai dar uma demanda de tempo grande da partida, né, Márcio? Eu posso falar por experiência, os acréscimos serão cada vez maiores, né? Então, essa medida aí vai dar o que falar, porque muitos times, quando estão com uma vantagem, adotam aquela velha política da cera e tendo essa possibilidade de 5 substituições vai paralisar cada vez mais o jogo se o resultado estiver favorável. Então os árbitros vão ter que ter uma autonomia e um respaldo muito grande da sua comissão de arbitragem também para fazer cumprir a regra do jogo e dar os acréscimos necessários sem que depois leve pancada que nem eu levei há 9 anos atrás. Eu me lembro. Grêmio Caxias, é isso, né, Márcio? Grêmio Caxias, isso aí. Plaquinha, dos até minutos, empatar. Esse aí, até empatar. Márcio, agora... Tudo não é fácil, né? Eu vivi um pouco a arbitragem também, mas claro que não no seu nível, né? No máximo que eu fiz foi uma final de campeonato júnior lá com a comissão. Eu era novo também, 21 anos. Mas assim, muito tempo depois, você voltando, toda a sua história construída da arbitragem, que jogo assim que mais te marcou, assim, meu... Mas assim, marcou do lado negativo. Meu, o que eu fui fazer? Não precisa falar o lance, só o jogo. Eu tenho 2 jogos marcantes. Um é de segundona, em 2007, que para mim foi o divisor de águas para minha carreira, que foi uma final em Santa Maria, Inter e Pelotas. E para mim ali foi um jogo super desafiante, porque na época eu era considerado novo e estava ainda tentando me afirmar. Tinham 3 árbitros de qualidade assim muito acima da média aqui no Sul, que era o Simon, o Gaciba e o Voaden, e eu estava tentando chegar no patamar deles, e aquele jogo para mim foi o diferencial. Foi 2-1, uma final lá em Santa Maria, teve invasão de campo, eu tive que mandar a torcida sair. E a cagada desse jogo foi o seguinte: no final do jogo,
eu sempre gostei dos acréscimos, viu? Não foi nenhuma surpresa ali no Grêmio Caxias. Então eu tinha dado 5 minutos de acréscimo, que era uma final de segundona, os caras enlouqueceram, não, tá louco e tal, é só 3, eu disse, não, 5, porque teve um monte de invasão. E aí teve uma falta de tiro livre indireto no meio do campo, uma solada, sem atingir o atleta, porque senão seria tiro livre direto. E aí eu ergui o braço. Só que no que eu ergui o braço, a torcida inteira do Inter Santa Maria invadiu o campo, achando que eu tivesse terminado a partida. E aí, quando veio o policiamento para fazer o protocolo de nos levar até o vestiário, eu disse, a partida não acabou. E o cara, o quê? Não acabou? Mas como é que eu vou tirar esse torcedor do campo? A missão é de vocês, pode mandar voltar. E aí os caras, a torcida do Inter Santa Maria, eles puxavam o alambrado e os torcedores começaram a voltar para dentro da arquibancada. Mas foram assim, eu tinha que terminar aquela partida porque eu tinha na lembrança um jogo que tinha acontecido em Santa Catarina, Figueirense e Caxias, num Campeonato Brasileiro da Série B em 2001, que o Loeblen acabou terminando a partida em virtude de invasão. Aquele jogo foi para o tribunal. E aí eu sabia, e ele foi penalizado posteriormente. E aí eu imaginei, se eu não terminar esse jogo, vai acontecer a mesma coisa comigo. Então foram 30 segundos para terminar a partida no meu apito. E aí os caras entraram e fizeram a festa. Então, assim, mas de cagada homérica, eu acho que assim, um aprendizado que eu levei foi numa decisão, num Grenal, no Beira-Rio, onde eu levei as penalidades para onde tinham as duas torcidas. E ali eu tomei um pau do Roberto Sigma, que era o dirigente do Inter, que falou, inclusive, depois do meu pai, que já tinha falecido, que eu tinha levado a decisão para o lado dos torcedores da agremiação, que eu era apaixonado, porque meu pai tinha sido dirigente do Grêmio, porque não sei o que mais. E ali eu vi a necessidade de elaborar algumas técnicas para não correr mais esse risco e ficar tão e tão exposto. Né? E tanto que depois, no campeonato de 2012, no regulamento da competição, se porventura uma decisão fosse para as penalidades, seria feito um sorteio para evitar esse tipo de constrangimento. Mas para mim, assim, de cagada homérica, eu acho que foi esse lance. Não tive assim, óbvio que eu errei, né? Mas não teve nenhum assim que definisse o resultado final de uma partida. Enquanto tu tava falando, tava procurando o lance. Meus primeiros jogos, depois eu vou até trazer, segunda-feira eu trago aqui como VT. Engraçado demais, era uma final, Cruz de Malta, lá em Jaraguá do Sul, mas na verdade era um campeonato amador de Schroeder, era o time de Jaraguá do Sul. Rapaz, eu acho que marquei o impedimento aos 45, 46, era o Joel Reis apitando, o árbitro de Itajaí, eu marquei o impedimento do time da casa, que daí dava a questão do campeão ou não. O povo invadiu aquele gramado querendo me espancar de uma maneira, só que como eu treinei muitos anos atletismo, eu consegui atravessar a ponta, até a outra ponta lá encontrar os policiais. Eles pularam atrás de mim e tinha uma margem assim, de uma pista atlética. E eu vi pulando e eu tava de assistente 2. O policiamento tava lá do lado do 1, no banco de reservas. Cara, mas eu saí disparado. Eu acho que eu fiz 100 metros igual o Bolt, lá em 9 segundos. Foi bizarro. Na realidade, tu que começou com o isolamento social, né? Mantendo essa distância lá na época de arbitragem. A gente tem mais 10 minutos aqui no programa. Enquanto a gente fala do Diego Souza, eu vou tentar procurar aqui e botar a imagem para o pessoal numa engembração aqui. Ribeiro, e aí? O Diego Souza testou positivo, o Grêmio voltou, Renato no Rio de Janeiro. Até parabéns pro Renato, tá? Só um parabéns pro Renato. Doou 7 toneladas de alimento pro pessoal que mora nas imediações da arena. Um grande homem. Ele que na semana passada já tinha doado 1 tonelada para uma ONG, na questão que teve a divulgação na live do Sambatri. Grandioso. E ele vem ajudando, sim, os funcionários do Grêmio. Eu critico bastante o Renato quando ele merece ser criticado, mas eu elogio também quando ele merece ser elogiado, né? E evidentemente que é elogiável essa atitude dele, de quem pode fazer isso. Eu acho muito, muito legal e que exemplos assim sejam seguidos por outros, né? Eu não vou entrar na granalização das demissões, acho isso muito perigoso, que a gente não tem todas as informações de como estão os clubes, né? Dizem que o Grêmio conseguiu articular com os seus jogadores um percentual para que não fossem demitidos funcionários. Essa informação não é confirmada.
acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já falei para vocês que o futebol ele vive ele é uma e aí eu repito sempre, futebol dos grandes clubes, que não tem nada a ver com 90 e tantos por cento do futebol que a gente não vê na mídia, que é a maioria, né? Então, esses jogadores não podem ser demitidos. E se o clube precisa sanear custos, ele vai demitir apenas funcionários, que é o que a lei proporciona. E isto é um pragmatismo dolorido, triste, mas é uma verdade. Então não dá para a gente mascarar isso aí. Então eu não vou granalizar isso, não sei, eu não tenho informação de como está a questão financeira do Internacional, nem a do Grêmio. Eu consumo pelo aquilo que é descoberto pela reportagem, ou que é passado pelos próprios clubes. Então, eu tenho uma certa cautela para evitar que tudo seja, assim como é polarizado aqui no nosso país, né, em tudo, esquerda e direita, que também seja polarizado em granalizar. Eu não vou granalizar a demissão, não vou granalizar o vírus, sabe? Porque aí eu corro muito risco de passar uma informação com base em informações equivocadas, e aí eu não estaria sendo justo, né? Márcio, adiou mais ainda, né? Diego Souza com a Covid-19, ou tu acredita que não? Adiou e eu penso que nem você, que nem tu, né? Eu acho uma temeridade o retorno do futebol nesse momento. A gente não tem nenhum dado que dê essa segurança, por mais que o Grêmio e o Inter tenham essas condições, né, que foge completamente da realidade do futebol brasileiro, porque são times de ponta, né, e não é a realidade de, como o Ribeiro falou, de 90% dos clubes brasileiros. E adiou, e eu acho que enquanto não tiver um posicionamento do Ministério da Saúde ou de algum outro órgão que dê a tranquilidade para que esses jogadores possam retomar suas atividades, tem que estar parado, eles mantendo suas atividades através de treinamentos online, nas suas residências, mantendo o isolamento social, porque é a única maneira que a gente tem hoje de se preservar. Os números estão cada vez maiores e alarmantes, preocupantes, e colocar esses jogadores em risco eu acho que é de uma insanidade e de uma irresponsabilidade tremenda. Ribeiro, estava abordando uma questão ontem, estava assistindo uma reportagem, depois fui ler alguns blogs também de colegas nossos da imprensa sobre finanças, né? E bem isso que a gente aborda, a gente não sabe realmente... Oi, coisa linda! Como é que você está? Tu vai ser atriz de TV? O que tu vai ser? Não sabe ainda. Que coisa linda, que maravilha também essa questão. Home office é bom por causa disso, Ribeiro. Tô falando, e há muitas semanas eu tô falando. Eu nem lembro agora, deixa eu me raciocinar novamente. Tava falando das finanças, né? A gente realmente não sabe... a gente não sabe realmente o mundo que estamos vivendo, mas eu tava lendo os comentários dos torcedores nas postagens, nos blogs, nas lives dos nossos colegas, em canal de YouTube também, e sempre criticando os valores milionários. Daí a gente aborda de valores milionários, a gente entra na questão do Botafogo, que tu bem falou, o Botafogo agora é Botafogo SA, né? Clube empresa, tá virando. É um modo um pouco diferente dos demais clubes do Brasil. Só que lembrando das finanças, eu lembrei do teu comentário inicial da roubalheira. É um pouco pesado, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente já teve uma questão da gestão pífero que é muito complexa e deixou as finanças do Internacional bem balançadas. A gente entra na questão de dirigentes técnicos, dirigentes profissionais e não mais dirigentes políticos. Essa pandemia, para fechar o programa com esse assunto um pouquinho polêmico, eu acho que vai mudar mesmo essa questão da política, do dinheiro dos clubes, da roubalheira, da não roubalheira, de salários milionários para jogadores. Não vai mudar nada, infelizmente. Não muda nada. Não muda nada, sabe por quê? Porque as pessoas não têm memória. Nós não vivemos de memória. Tudo é esquecido.
só se olha para frente, né? E são poucos que aprendem, né, com o passado. Não adianta, né? Vai continuar a mesma coisa, porque o futebol vive da paixão do torcedor, que, eu repito, já falei sobre isso, paixão cega que, entre aspas, permite tudo. Vai continuar, vai ser a mesma coisa. Agora, tem o seguinte, né? Não é a economia como um todo está derretendo, e nós levaremos muito tempo para a gente recuperar. Provavelmente os clubes também. E aí, meus amigos, nós vamos ver aí clubes vendendo jogadores assim, ó, por qualquer valor. Acabar aquela. Não, eu quero isso. Não, vem proposta, vende, para tapar o furo. Isso é que vai acontecer logo adiante. Vamos acompanhar um pouquinho, então, como foi o treino do Internacional no dia de ontem. E a gente já volta para saber também a opinião do Márcio Chagas. Que fue muy bueno los trabajos. Ellos tenían un plan de trabajo durante sus vacaciones, que fueron casi 40 días, y lo han hecho y han venido muy bien, han venido en forma. Empezamos con unos trabajos de pretemporada. Habida cuenta de que hace 40 días que no habían trabajado acá en el campo. Entonces estamos haciendo un trabajo de fuerza y parte aeróbica y algunos trabajos con balón. Eso es, bien, dale, contra ahí, firme, José, ahora arrancamos, dale, va, eso es. Bueno, primeramente hemos testeado a los jugadores antes de comenzar los trabajos y los trabajos fueron planificados en grupos. Hemos comenzado con grupos de 6 y hemos trabajado todo por estaciones. Venía un grupo de 6, hacía el aquecimiento, hacía un trabajo de fuerza y ahí iba el trabajo con balón, y cada 30 minutos iba viniendo un grupo, pero ya la estación estaba vacía. Hemos trabajado por estaciones y así han hecho 2 horas de trabajo. ¿Ya? De que vienen, tienen su parte médica para todos los días cuando vienen, le van controlando las temperaturas, le van haciendo todo el protocolo, está todo higienizado, está todo separado, entonces ellos se sienten seguros y pueden entrenar de forma bien. Ahí va, muy bien, control. Es, bueno. Dale, Juan Centro, dale, firme. Uma outra realidade, né, Márcio? Completamente, né? A gente observando ali são literalmente extraterrestres, né? É uma profissão que consegue, e eu vejo ali, foi bem montado, bem elaborado, né, pelo preparador físico, os circuitos, mantendo uma distância entre os atletas, trabalhando com um mínimo de jogadores, né, grupos de 6, o que dá uma certa segurança, mas o que não é a realidade dos empregados e do nosso país, né? Ninguém tem esse espaço para poder ter toda essa tranquilidade de trabalho. E são homens, né, são atletas que são espelhos para demais pessoas, eles são ícones. Então, daqui a pouco uma criança vai achar que o seu pai, estando em casa, não está trabalhando porque não quer, porque os jogadores estão já voltando à sua rotina de trabalho, mas a sua família não está fazendo o mesmo. Então, bom, o futebol, ele tem... Eu sempre adotei ele, se vê o melhor e o pior, né? E, infelizmente, eu não vejo isso com bons olhos, né? Porque não é a realidade do nosso país. São jogadores que deveriam ter e manter o exemplo a ser seguido, mas a pressão, até para que se adote um outro discurso, se tenha um outro assunto no país, fez com que o futebol voltasse dessa maneira irresponsável. Ribeiro Neto, temos hoje sexta-feira, amanhã sábado, domingo, tu só volta segunda, então eu quero números de indicação. Cara, eu até vou te dizer que ontem, por exemplo, eu acabei não vendo nada assim de interessante. Ontem eu me abstive, né? Dormi cedo, bem cedo, né? Tava com dor de cabeça, mas passou logo, né? Então não vou esperar, vamos ver, vamos tentar me surpreender. O que eu vi ontem foi de novo Ratatouille,
que é sempre muito bom de ver, né? Esse daí os filhos do Tá Márcio passando Chagas eu vi. assistem direto. Todos, Alvin e os Esquilos, Ratatouille. Eu já sei de cor todos os episódios. Gente, eu quero deixar também um filme pro pessoal de casa, mas daí eu acho que na TV Brasil passa todo dia, Canal Brasil passa todo dia, mas tem no Now também pro pessoal, na nossa Claro Net TV, onde tem a RDC TV, que é o Legalidade. É um filme que ele foi gravado aqui em Porto Alegre, muito na prefeitura, no Palácio do Brizola, Piratini, né? na parte... eu tava lembrando agora porque eu vi uma foto do produtor do filme, teve o falecimento, quem fez o Brizola foi o Leonardo Machado, ele infelizmente veio a falecer antes do filme estrear, mas já estava todo montado o filme, vi agora a foto e lembrei do filme. Eu até trabalhei na época no filme, e é um filme fantástico, é valorizar o que é daqui realmente. A história tu não pode gostar, tem a Cléo Pires, mas é do Rio Grande do Sul, é o que aconteceu aqui, e acredito que um pouco é o que tem na RDC TV. Valorizar o povo gaúcho, valorizar as matérias aqui, as prefeituras, os governos municipais, governo estadual, e esquecer um pouco Brasília e São Paulo. Porque hoje, me diga aonde que você terá 2 horas de Grêmio de Internacional no Brasil para você assistir. Apenas aqui na RDC. 2 horas da tarde, começa o plantão RDC Coronavírus, com Cláudio Andrade, vai até às 7 da noite, e eu volto com a edição das 10h15 da noite até meia-noite, abordando o que acontece no estado, com as prefeituras, com os vereadores, com os deputados estaduais. Márcio, obrigado. Valeu, obrigado. Bom final de semana a vocês. Mais uma vez agradeço o convite de estar compartilhando e aprendendo bastante também com o Ribeiro aí, que é um ícone do nosso jornalismo gaúcho. Que é isso. Eu quero dizer pra vocês que agora Não vai dormir hoje. uma maquininha. Eu comprei uma maquininha de cortar cabelo, viu? Para economizar, porque eu gastei o valor de uma ida no cabelo. Então, eu mesmo vou rapar meu cabelo. Vamos ver, uma experiência esse final de semana. Vamos ver, viu, Márcio? Você que também tá nessa linha aí. Eu mesmo vou rapar meu cabelo, ver se funcionar. Isso tá feito. Eu já tenho feito isso há um bom tempo. E dá certo, só eu ajustar o espelho aqui, vai treinando que então dá certo. Tá bem. Coloca o espelho no gente. celular com a câmera virada, Ribeiro, ó. Perfeito. Gente, CIRS há mais de 50 anos, referência em estágio e aprendizagem. Acesse aí www.cirs.org.br e fique por dentro de todas as novidades e a programação também do CIRS. Gente, voltamos na segunda-feira. Fique agora com o Bairrista Futebol Clube e aquela bagunça organizada deles. Tchau! Oferecimento CIRS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.